pesquisar. Vamos pesquisar. Tem o Toffoli, tem o Fux, que não é flor que se cheire. Que fique bem claro, Que fique bem claro. Todo mundo acha, o Fux. O Fux não é flor que se cheire. Não nos esqueçamos do último Natal, né? Não nos esqueçamos do genro dele, do último Natal e do cheiro da peruca. Fecho aspas. Bom, o que o Mendonça fez? Menos hierarquia, mais autonomia. O policial federal que está trabalhando nessa quebra de sigilo e a sua equipe tem acesso. Mas ele não pode compartilhar com o Andrei, por exemplo. Não é porque o superior hierárquico é superior hierárquico que ele pode dar carteirada. Então o que o André Mendonça fez foi uma coisa incrível. Foi uma coisa que o brasileiro de bem precisava para poder acreditar que o STF pode existir fora da lata do lixo, que é devolver a CPMI do INSS, porque as comissões parlamentares, elas têm autonomia constitucional, e essa autonomia constitucional foi violada pelo Toffoli. Ele devolveu o produto da CPMI para a CPMI, e a partir de agora pode ser que nós, povo brasileiro, cidadãos comuns, tenhamos conhecimento de tudo que foi revelado nessa quebra de sigilo, ou pode ser que a CPMI determine sigilo apenas aos membros da CPMI. Mas aí é mais fácil vazar, porque são muitos os membros da CPMI. E outra coisa é, vocês podem compartilhar material. A Polícia Federal, que está investigando naquela operação Compliance Zero, todas as artimanhas de corrupção bancária no Brasil e a CPMI do INSS. Mas na Polícia Federal, que fique entre vocês responsáveis. E vocês têm que ser homens e mulheres responsáveis o suficiente para manterem o sigilo profissional. Cláudio Caivano, nos seus comentários, e eu assim, se você está em casa, aplauda o ministro André Mendonça e ore pela vida do ministro, porque o que ele fez é algo que a gente não esperava mais, né, Cláudio? Verdade, Pavinato. E aí me veio o nome de um filme na cabeça, né? O Céu Pode Esperar. O André Mendonça fez algo que alimenta tanto a nossa esperança, que, deixa esse anjo aqui mais um pouquinho para mostrar para a sociedade brasileira que ainda existem ministros de bem. Assim como cidadãos de bem, como o Pavinato relatou, ficaram, obviamente, extasiados com esse tipo de conduta. E por que eu pus esse outro nome, né? Porque eu tinha lembrado, nessa relação do Fachin, o nome de um outro filme, A Volta dos que Não Foram. Porque é exatamente isso e eu vou te explicar. Essa mesma mágica que utilizaram para devolver a prevenção para o Mendonça, graças a Deus, foi a mágica que o Fachin fez. Sabe aquele mandrake que você distrai com uma mão e mexe os copinhos com a outra? Foi o que ele fez com o documento da Polícia Federal, mostrando os indícios de autoria de crime do Dias Toffoli, entregues ao Fachin, como manda o artigo 33 da LOMAN, parágrafo único, que a gente já falou aqui, já tratou aqui outras vezes, inclusive quando essa matéria saiu. Ele recebeu este documento e transformou numa arguição de suspeição. Como? Não sei, só pode ser mágica. Não tem no ordenamento jurídico a transformação de um documento. Ele fez igual o Silvio Santos nos anos 80, ele criou um show de transformistas dentro do STF. Ele é um transformista. É isso. Não para explicação. E aí, graças a Deus temos a André Mendonça, habemos André Mendonça, porque quando você olha para todos esses ministros, o modus operandi é o mesmo. O Fachin não agiu diferente de Alexandre de Moraes, que valida uma decisão por uma jurisprudência que é uma decisão sua anterior. Age exatamente igual ao próprio Dias Toffoli, que instaura um inquérito de ofício. Ele pegou um documento e, de ofício, ele entendeu que era arguição de suspeição e arquivou
de ofício. De orifício, De por favor. orifício. Vamos usar os termos jurídicos corretos, né? Porque de ofício seria ele fazer algo que ele pode fazer de ofício segundo a legislação. É isso. Como não há legislação que o ampare, ele fez de orifício. Muito bem colocado, é isso mesmo. No orifício. Acho que é no orifício. Acho que é o símbolo do cobre que ele utilizou ali para fazer o O e arquivar esse processo. Qual é o símbolo do cobre? Eu não sei, eu não estudei química. Cu. É legal quando você junta tudo. Telúrio, urânio, cobre. Telúrio, urânio, cobre. Não, mas eu tenho o R aqui. O R é pequenininho. É teurcu, não tem, na teurcu não tem essa palavra. Não tem, é verdade. Vamos voltar aqui então, só para finalizar aqui e entregar pro João. Olha só, de qualquer ângulo que operadores do direito, como nós três hoje nessa bancada, olhemos para isso, é bizarro. Bizarro. E mais bizarro do que isso é a nossa classe continuar silente a tudo isso. Como se fosse tudo normal. Ah, ele pegou um documento, transformou em outro e arquivou. Tudo normal. Para essa classe, infelizmente, é. Graças a Deus você tem canais como esse e o Pavinato para vir aqui e te mostrar o que é a verdade. João Belucci. E aí, Pavinato, você vê que tá lá, a PF quer pedir a quebra de sigilo do Toffoli ou das suas empresas, é uma coisa que já demorou para ter sido feita. É óbvio que vocês expuseram de forma bastante correta essa construção, essa concertação que foi feita para o caso ir para o André Mendonça, que bom que foi para ele, não vejo nenhum ali que estaria à altura ou com capacidade para assumir esse caso. É a segunda turma, quem está na segunda turma, para o pessoal de casa entender, é o Gilmar. Esse negócio da Gilmarlândia é verdade? Você viu na rede social da Gilmarlândia? Eu acho que isso aí é fake. Gilmar. Vamos pesquisar. Tem o Toffoli. Tem o Fux, que não é flor que se cheire. Que fique bem claro, Que fique bem claro. Todo mundo tá achando, o Fux. O Fux não é flor que se cheire. Não nos esqueçamos do último Natal, né? Não nos esqueçamos do genro dele, do último Natal e do cheiro da peruca. Tem o Cássio Conká. O Cássio Conká é aquele ministro que ninguém sabe porque é ministro. Que é aquele ministro que, no começo de agosto do ano passado, ele não estava no STF. Aí eu liguei para o STF, João. Falei, onde está o Cássio Conká? Aí o gabinete, eu não sei. Liga para a assessoria de imprensa. Eu liguei para a assessoria de imprensa. O que a assessoria de imprensa falou? Ele deixou um post-it escrito: fui para Roma, compromisso acadêmico, é verdade esse bilhete. Aí eu liguei para todas as faculdades de direito de Roma. Alguma estava funcionando? Nenhuma. Onde ele estava? Estava no aniversário do Gustavo Lima em Mykonos. Então, é o Cássio Conká. Aí tem o Mendonça. O Mendonça está sozinho no STF. Era isso que eu queria te dizer. E ele está sozinho, e nessa questão do Cássio Conká, isso foi o que foi possibilitado, é que o STF criou essa história de julgamentos virtuais, onde eles depositam os votos, o que é uma gigantesca excrescência, né? Porque a atividade do juiz, ele deve estar lá pessoalmente, fazer os votos, mas o Supremo criou essa história toda que eles votam virtualmente ou depositam o voto, tentaram acabar com a sustentação oral do advogado, não acabar, mas que ele juntasse um vídeo dele sustentando oralmente, né, fazendo as razões, então é bem lamentável. Que bom que foi para o André Mendonça. É evidente que o André Mendonça, como todos nós seres humanos, temos as suas idiosincrasias, né, tem ali histórias mal contadas a respeito dele, mas ele, entre os que lá estão, certamente é o que está mais, né, gabaritado para tanto. Se fez essa concertação, vamos colocar assim, para ir para ele, o caso, e como tudo que nasce mal, né, cada remendo vai piorando a coisa, vai piorando, né, desde o inquérito das fake news de 2019, que agora a OAB finge, nossa, agora que surpresa, vamos encerrar o inquérito, né, deve se encerrar, mas apoiou até agora. Então, é a mesma questão dessa do Toffoli. Eu entendo que o
os juízes, né, todos do Supremo, ao assinarem, né, ao chancelarem aquela nota que falou, ó, o Toffoli fez tudo certo até agora, mas vai sair do caso. Eu entendo que ali, se vivêssemos numa democracia plena, uma república plena, era o caso para cair todos os juízes. Mas, né, como não é um cenário impossível, que bom que foi pro André Mendonça, ele que evite pegar helicóptero, evite pegar aviões particulares, evite comer fora, né? Tome as refeições na sua casa, porque assim ele está nos holofotes e tem muitos interessados ali nele. E o que se imagina futuramente é que saia até uma história de vamos encerrar esse caso aqui. Pode ser que até o Toffoli, né, nos próximos meses peça para sair, igual o Barroso fez, né? Ó, vou antecipar minha aposentadoria aqui, que ele está bem longe, né? Ele, os jovens, Cássio, todos esses estão bem longe da aposentadoria compulsória. Pode ser que estoure nele, mas o que eu poderia prever seria nesse sentido. Estoura no Toffoli e faz essa grande construção no sentido, ó, pega um outro policial, um outro do INSS e tenta encerrar a coisa como foi feita e poupe os grandes. É parecido com o que eu entendo que foi feito no Mensalão, no Petrolão e outros casos, ó. Pega um outro, mas os manda-chuva mesmo acabaram ficando de fora, como no próprio Mensalão, né? Que é a história que todo mundo sabia, menos o Lula, que era o presidente da coisa toda, era o presidente do Brasil, e não sabia. Isso é engraçado, porque isso se chama teoria do domínio do fato, né? O cara é presidente, ele sabe o que acontece debaixo, né, no organograma da sua cadeia de comando. O Lula podia não saber de nada. Agora, no caso do Bolsonaro, mesmo não tendo nenhuma prova como Bolsonaro, ele já sabia de tudo. Sabia de tudo, exato. Esse é o STF que a gente tem. E quanto ao André Mendonça, porque o povo gosta de uma fofoca. Você viu que aquela fofoca da Janja, né? A Janja Barraqueira da semana passada foi... Nossa, foi um sucesso danado. O André Mendonça, veja, eu conheço todos os ministros do STF. O único dos 10 que ali estão, e da época do Barroso, 11. O único que anda de classe econômica em avião comercial é o André Mendonça. E não foi uma vez que eu vi, não. Foram 2 vezes. 2 vezes. E nunca hostilizado, né? Porque... Nunca hostilizado, imagina, na paz do Senhor viajando ali. Né? Eu já saí da primeira classe para cumprimentá-lo, porque ele viaja de classe econômica para dar aula em universidade estrangeira. Não é para ir na LID. A última vez que eu o vi na classe econômica foi porque ele estava indo dar aula num curso de pós-graduação na Faculdade de Direito de Coimbra. E, coincidentemente, estava indo também o coordenador do curso de pós-graduação, André Mendonça, na classe econômica, e eu fui convidado para dar uma aula junto no meio do voo. Uhum. Ele não anda de jato particular como faz o Cássio Conká. Então, será mais difícil acontecer com ele a chamada teoria Zavascki. Muito bom. A teoria Zavascki aí é mais complicada com ele. Vida longa e que Deus abençoe. E digo a vocês, estão tentando, não é, o pessoal ligado a esse establishment corrupto, né, da corrupção seguro, dentro da definição do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Aliás, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele escreveu uma aula complexíssima que foi dada na Faculdade de Direito em Lisboa no começo do mês, sobre a juristocracia no Brasil. Eu te mandei, né, Cláudio? Mandou. Eu estou trabalhando o texto para ver se a gente publica em linguagem acessível para a população. Nossa Senhora. Fantástico. Né? O professor Manuel, ele me mandou as anotações, eu mandei até para o Cláudio, que ele pediu para olhar, e é o primeiro doutrinador a acumular toda esta doutrina, né, desde Montesquieu, passando por jurisprudência histórica, de todo o sistema romano de direito, e o Brasil faz parte dessa matriz romana. Então, se Deus me der esta claridade, não é, eu conseguirei traduzir ao linguajar popular esta aula sobre o que é que nós estamos passando, que se chama juristocracia, e juristocracia não é democracia. E eu dizia isso porque
tem gente desse establishment juristocrático corrupto que quer tentar abalar a credibilidade do ministro André Mendonça. E uma informação de bastidor uma das coisas que foi levantada contra o Toffoli, naquela história de Itaiaiá, etc. e tal, foi que o Toffoli, entre outras personalidades, ele recebeu no Itaiaiá o banqueiro André Esteves, dono do BTG. Tem vídeo, né? Tem vídeo, Isso é uma informação uma informação de bastidor. O André Esteves havia marcado com a equipe do ministro André Mendonça uma reunião para hoje de manhã, segunda-feira, com o ministro André Mendonça, ele, André Esteves e André Mendonça, mas o André Mendonça desmarcou a reunião com o André Esteves. Por quê? Porque o André Esteves não é parte do processo, porque ele não atende, por mais importante que seja o player do mercado nacional, ele não fala com ninguém que não esteja acompanhado do devido defensor e ele não fará reuniões fora da agenda oficial. Caraca. Quem sabe o início de uma transformação do STF. Não, eu realmente... Né, isso ninguém noticiou. Isso que é a conduta correta, né? Sim. Essa é a conduta que se espera de ainda mais de um juiz da Suprema Corte, que é um exemplo a ser seguido por juízes de todo o Brasil. Exato. Exatamente. E isso renova a minha esperança. A minha também. Isso renova a minha esperança. Que bom ouvir isso, né? Em contrapartida, você queria saber de Gilmarlândia? É verdade ou é mentira? Ainda não existe, mas é verdade. É um projeto de um produtor rural de Mato Grosso para a criação do 143º município do Mato Grosso, perto de Diamantino, que é a cidade natal de Gilmar. Aí sabe como vai chamar quem nasceu em Gilmarlândia? Quem? Um puta azarado. Essa é minha. Ué, você já pensou você nascer em Gilmarlândia? Puta azar, né, velho? Tem que, como é que é? Renuncia. Não, vamos falar aqui do TCU. E como a gente vai falar agora do surubão de Trancoso, eu quero pedir a ela, Meirinha, venha cá, por favor. Você pode me trazer um diurético? Ela está com... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.